Tá, meu nome é Marcos Sampaio, conhecido como Marcão, do Arte Pajuçara. Eu sou o diretor executivo do Arte Pajuçara. Sou responsável pelas várias áreas de atuação aqui do arte, programação, a parte administrativa, financeira, enfim, toda a gestão do espaço. Eu sou o responsável direto aqui pelo Arte Pajuçara. Qual a história do arte? Olha, o espaço físico ele existe desde 1981, na verdade. Então, tem 42 anos já que existe esse espaço físico. Ele passou por várias etapas, várias fases, várias gestões. E a nossa, ela, como Arte Pajuçara, começa em 2013, em novembro de 2013, foi quando nós assumimos, como associação cultural Arte Pajuçara, a gestão aqui do espaço. Então, desde 2013, vamos completar 10 anos agora em novembro, que funcionamos como Arte Pajuçara. Já foi Cine SESI, já foi Arte Filme, já teve vários, já foi Cine Pajuçara, teve várias fases, mas Centro Cultural Arte Pajuçara, ele funciona desde 2013. E o público que frequenta aqui, qual é a característica assim? Porque antes da gente começar, estava saindo uma escola pública, né? Uma pessoa de uma escola pública aqui, né? Olha, eu diria que hoje é mais eclético possível o nosso público. Durante um período, o Arte Pajuçara era um sinônimo de um público mais restrito, geralmente pessoas maduras, de renda social mais alta, ou dos bairros aqui da Orla, tinha um pouco essa característica. Eu diria que com o trabalho que foi feito nos últimos anos, de popularização, de buscar novas plateias, de atrair a juventude, de fazer, trazer escolas, hoje a gente tem um público mais diversificado, de um público jovem, uma parte jovem, público maduro, em grande parte, e um público idoso que continua frequentando, em função da programação de filmes também, atrai esse público. Eu diria que há uma certa diversidade muito maior hoje na presença de público aqui no Arte Pajuçara. Aqui em Maceió, os cinemas de ruas eram extremamente comuns, né? E ajudaram a popularizar o gosto do pessoal de diferentes classes pela sétima arte, né? Nas cidades mais conhecidas eram o Cine Rex da Pajuçara, o Lutz da Ponta Grossa, o Ideal da Levada, o Royal e Plaza, que ficava no Poço, e o São Luís do Centro, que ainda perduraram por décadas, né? Mesmo com a avanço dos shoppings que levaram os cinemas para lá. Qual a importância dos cinemas de bairro dentro do fomento à cultura, tendo em vista que vocês são, podemos dizer assim, a resistência ainda, um dos únicos aqui da cidade? O Arte Pajuçara ele é meio híbrido, né? Porque ele não está totalmente assim, 100% na rua, né? Porque está dentro de uma galeria, mas não é uma galeria com as características de um shopping center, né? Tem praça de alimentação, lojas âncoras, enfim, tem uma estrutura de shopping que é diferenciada. Aqui é uma galeria antiga que surgiu junto com o cinema na época. Hoje é mais voltada para serviço, em poucas lojas, ela é mais voltada para serviço. Então, a arte tem um pouco dessa coisa que mantém uma característica ainda no cinema não comercial de shopping, mas não é totalmente um cinema de rua, é uma coisa meio híbrida, como eu falei. Mas, realmente, o que você falou tem razão. Até final dos anos 80, início dos anos 90, você ainda encontrava cinemas de rua, que, infelizmente, no caso de Maceió, não existe mais. Em algumas cidades existe pontualmente alguns cinemas que funcionam dentro dessa característica, mas realmente hoje, fora do circuito mais de shopping, só o Arte Pajuçara mantém um pouco dessa característica que era muito comum aos cinemas de rua. E como competir, de certa forma, com cinemas de grande circuito, por exemplo, que estão no shopping? Porque eu estava vendo até um documentário que falava um pouco sobre o cinema de rua de Maceió. Um dos principais pontos era a questão que o público falava de segurança. A pessoa ia para o cinema de bairro, por exemplo, não conseguia, tinha uma preocupação de estacionar o carro, achava que traz isso, só que ao mesmo tempo eles separam uma galera que não tem um poder aquisitivo muito grande. Assim. Como é a competição? No caso dos cinemas de rua, acompanhar tanto o crescimento da questão dos shoppings, né, como também a falta de investimento nos centros das cidades, né? Um certo abandono dos centros. Né? Os centros foi um fenômeno nacional, assim. O centro histórico de São Paulo passa por isso, sobrevive ainda em função do centro mais financeiro, comercial, que é a Paulista, ali naquela região, para quem conhece São Paulo, mas o centro histórico ainda hoje sofre, né?
O Rio de Janeiro também, praticamente não tem mais cinema no centro, quando havia uma praça chamada Cinelândia, porque eram inúmeros cinemas ali. Então você tem esse fenômeno que os cinemas começaram a concentrar seu investimento no shopping center em função dos elementos que você falou. Essa sensação, entre aspas, de segurança, de comodidade, de estacionamento, a um custo muito elevado, né? Você paga por estacionamento e paga um ingresso extremamente alto. A competição ela existe. A partir do momento que você tem um produto e oferece, você entra num sistema também de competição. O que a gente definiu foi uma linha de atuação aqui para o espaço, que era buscar uma programação de filmes que normalmente você não tem essa oferta nos shoppings. Com o aumento do número de salas em Maceió, você tem um filme ou outro que pontualmente você exibe e o shopping acaba também oferecendo. Só que ele coloca numa sala com o preço de ingresso normalmente 3 ou 4 vezes mais caro do que o nosso. Então, assim, o que a gente busca sempre esse diferencial de eventos, de mostras, de festivais, do Corujão, enfim, de criar situações que tornem atraente ao público. Ao mesmo tempo, também a gente definir uma política de preços atraente para um público que busca também, que tem interesse em conhecer, em frequentar o cinema, e muitas vezes o preço se tornava um impeditivo. Então a gente cria eventos, promoções, mostras, criando situações que atraem também o público em função do preço. Claro que a pessoa não vem só por causa do preço, ela tem interesse em ver aquele filme, mas se torna acessível, né? Então, foram questões que a gente foi ao longo do tempo construindo, né? Construindo uma imagem de um cinema fora do circuito comercial, que oferece uma programação diferenciada a um preço também atrativo para esse público. E no ano passado, né, eu sempre faço um filme financeiro, que foi oriundo de uma dívida de aluguel que vale entre os anos de 2015 e 2018. Na época, com o auxílio de vaquinha online e um apoio do governo, né, de Alagoas, isso basicamente tinha uma manutenção pecuária. Diante de empecilhos, principalmente de fatores econômicos, como manter o estabelecimento ativo, de modo que a acessibilidade aqui ao local, refletida principalmente no preço baixo dos ingressos, ainda seja mantida? Pois é, essa é a grande questão. Se você pegar cinemas com a característica que tem o Arte Paulistara, se você for em qualquer outra cidade, com exceção de São Paulo, que é uma outra realidade, pontualmente o Rio de Janeiro, alguns cinemas que vivem das suas receitas, enfim, mas estão em outra situação. Em geral, todo cinema que assume essa característica, ele precisa ter um apoio por trás, né? Tanto é que aqui, por exemplo, até 2013 era mantido pelo SESI, né? Então o SESI dava essa estrutura. Depois o SESI saiu, nós assumimos como uma associação cultural. Então a gente está sempre buscando apoio para que isso aconteça. Claro, existe o apoio público, né, de recursos públicos, seja ele através de convênios ou através de emendas parlamentares. Um ponto fundamental é o seguinte: quando a gente busca um apoio público, nós não estamos buscando um privilégio. Não, vamos privilegiar o arte. Não, nós temos contrapartida. Vocês são testemunhas, eu posso dizer isso, de sair daqui mais de 100 estudantes de uma escola pública que vê este filme. Então, essa é a nossa contrapartida. Então, a gente oferece ao Estado a possibilidade de que uma parcela do público que ele atende, que são as escolas públicas, que em geral não têm acesso à sala de cinema, né, a terem essa oportunidade de frequentar a sala de cinema, de assistir um bom filme, enfim. Então, existem contrapartidas que nós oferecemos, contrapartidas sociais, ao investimento público. Por outro lado, também empresas, organizações e o próprio Estado se utiliza também da nossa tela, da tela do cinema, para veicular também a sua publicidade. Então, a gente também oferece essa contrapartida. Então, algumas empresas privadas, algumas instituições, ou mesmo os governos, tanto municipal como estadual, também veiculam a sua publicidade aqui na nossa tela. Tanto que nessa questão do Corujão, ele é parceria com o Confal, isso. Tanto que no dia 10 de setembro do ano passado, contou com a presença do Gabriel Martins, né, diretor de marketing, um filme que não é abordado principalmente nos grandes circuitos, né? Sempre estava sendo votado até para o Oscar desse ano. Foi o filme brasileiro indicado naquele ano. Sim, Confal. O que acontece?
a UFAL é parceira nossa, ela investe no evento, o que faz com que a gente possa também cobrar um preço também acessível. Imagina, você assiste 3 filmes, shows, debates, ainda tem um café da manhã por R$ 30. Você não paga isso em nenhum show aí fora, né? Então, assim, subsidia essa possibilidade da gente ter um filme ou um evento a um preço acessível.